Eita, vocês não estão me ouvindo ainda não? Aonde vocês pararam de me ouvir? Você não falou nada, na verdade, né, professor? Não falei nada? Desde quando você Puxa, voltou. eita ferro. Eu perguntei aqui, ficou mudo, mas aí eu acho que estava offline aí, pô. Não, pô, desculpa, é porque Pra foi assim. mim, você pegou o computador. Você ficou fazendo trabalho. Aí eu instalo os negócios no computador logo de vez. Então, cara, eu voltei e aí o meu tava no mudo, tava desativado o som no Zoom. Então eu comecei falando e realmente não. Aí alguém falou, né? Acho que foi. Deixa eu ver aqui quem foi. Alguém me sinalizou aqui, ó. Ó, o Antônio, né? João botou aqui, ó, tá sem áudio. Aí eu falei, ih, rapaz, pô, aí eu liguei aqui o áudio. E aí, o que acontece? O meu fone, meu headset também tem um botão de mudo. Então, o meu botão de headset estava mudo aqui. Então, eu habilitei no Zoom, mas o headset ficou mudo também. Então, agora oficialmente nós estamos aqui nos escutando, né? E a gravação tá rolando. Não é isso? Tá. Pô, beleza então. Vamos lá. Então, só recapitulando, né? A gente estava falando que a nossa. A gente estava falando que a gente tem um algoritmo de fazer um hash map, né? Uma lista baseada em hash, onde a gente tem um algoritmo que faz o seguinte: olha, eu tenho uma lista de compra, arroz, feijão, macarrão, e eu converto essa palavra num código. Então, arroz eu aplico o algoritmo, o arroz vira 35, o feijão vira 42, o macarrão vira 60 e por aí vai. Ou seja, vira um número, vira um código. Aí eu fiz a pergunta a vocês: num cenário desse, partindo do princípio, né, eu estou fazendo uma limitação aqui, de que eu não tenho duas palavras que gerariam o mesmo hash, ok? Vamos supor que isso não estivesse acontecendo no nosso cenário. Partindo do princípio que isso não acontece, qual seria o tempo para acessar uma informação? Complexidade do algoritmo. Aí eu perguntei, eu estava pedindo para vocês se arriscarem aí. Tivemos um valente que se arriscou, o Antônio se arriscou. Então, vamos lá, deixa eu desenvolver meu pensamento. É o seguinte, você pega a palavra, aplica o algoritmo e gera um número. Com base nesse número, você acessa a informação, ok? A lista, o índice dela é o número. Então, o que você faz? Pegou, eu quero localizar a palavra arroz. Como é que eu localizo a palavra arroz nessa lista minha, nesse hash meu? Na minha lista hash. Como é que eu faço? Eu pego o arroz, aplico o algoritmo, faz gerar um número, 35. Eu vou na posição 35 e acesso a informação. Esse acesso, a gente pode dizer que é O de 1. Por que O de 1? Porque eu só tenho uma operação. E com posse no número, eu vou direto no lugar. Eu não tenho que vasculhar a lista para encontrar aquele valor. Se fosse encontrar a palavra, faz sentido. Eu teria que procurar, eu teria que visitar cada item para descobrir se aquele item é o que eu estou procurando. Então eu tenho que ficar visitando cada item. Então, nesse algoritmo, né, se eu fosse fazer isso de forma linear, seria um ODN, né, que seria um algoritmo linear, onde o pior caso eu teria que varrer a lista inteira para identificar que o meu elemento vai ser o último elemento da lista. Mas nesse caso do hash, se eu estou com um número, eu vou direto. É o que a gente fala que é O de 1. Né? Por isso que banco de dados, né, os SGBDs, eles são tão eficientes na hora de buscar informação. Eu não sei, né? Acho que não sei se vocês já fizeram a disciplina de banco de dados. Se fizeram bem, mas se não fizeram, vocês vão ouvir sobre isso. Mas o banco de dados tem um recurso chamado índice. Né? Você indexa a informação. O que é um índice? Você pega uma coluna e você cria um índice para aquela coluna. O índice nada mais é do que como se fosse uma hash table. Ou seja, ele cria um código de uma codificação para aquele valor
e o acesso é feito direcional, ou seja, eu não preciso percorrer a tabela para poder encontrar a informação. Eu acesso de forma direta, fazendo, usando o índice. Então, nesse cenário, a gente pode dizer, né, acho que o Antônio já concluiu, que é uma solução ótima. Ou seja, você, em posse de uma hash map, uma tabela hash, você sim consegue fazer um acesso de forma ótima. O algoritmo de acesso ele é muito eficiente. E por que eu posso dizer que essa solução é ótima? Porque, meu amigo, pensa o seguinte, você tem um algoritmo que, dada uma lista, ele acessa o elemento que você quer. No pior caso, ele gasta uma operação. No pior caso, eu gasto uma operação. Cara, melhor do que isso só se fosse um sistema dividente, que você não faria operação nenhuma e a informação brotava para você. Como isso a gente ainda não consegue construir nenhuma solução computacional que seja desse nível, então sim, essa solução é ótima. E aí entra a questão da prova. Eu consigo comprovar, né, eu consigo garantir que eu não tenho nenhuma outra solução que seja melhor do que essa. Então, sim, eu consigo dizer que essa solução é uma solução ótima. Então, pessoal, esse raciocínio, essa forma de pensar sobre o problema, né, essa abordagem, eu aplico isso em todos os meus problemas, em todos os meus algoritmos. Então, uma vez que eu construo um algoritmo para resolver um determinado problema, eu consigo sim verificar se eu consigo construir uma solução que seja melhor do que ela, né? Ou seja, se ela é uma solução ótima, entendeu? Então eu consigo pensar nisso. E aí existem, né, os desafios que nos são impostos em relação a isso. A gente tá, a todo momento a gente consegue fazer associações, né? Ou de repente puxar isso para uma área que você já tem um domínio. O que eu estou querendo dizer com isso? Você está fazendo uma solução. Vamos supor, vou dar um determinado problema. Deu um algoritmo, falei que esse algoritmo ele é O de n ao quadrado, né? Vamos supor que seja a complexidade dele seja O de n ao quadrado. E eu chego para vocês e falo o seguinte: olha só, eu quero que vocês construam para mim um algoritmo que seja n log n, por exemplo, né? Ou seja, eu quero que vocês construam uma solução que seja n log n. Para você fazer isso, para você construir essa solução, qual seria um tipo de abordagem que você poderia usar? Você pensa o seguinte, cara, eu tenho na minha mão alguma situação ou eu tenho na minha mão algum algoritmo que resolva um problema parecido em n log n? Essa é a primeira pergunta. Então, o que acontece? Vamos supor, você criou um algoritmo, né? Como que a otimização vai funcionar? Você construiu o algoritmo, você vai identificar. Na hora que você tentar construir a função que representa aquele algoritmo, você vai identificar no corpo do seu algoritmo quais são os pontos de custo mais alto. Então, tem blocos de código que vão executar em O de 1, tem bloco de código que vai executar em n ao quadrado, tem outros que vai ser n elevado a m, tem outros que vai ser log n. Então, você vai ter blocos de códigos distintos, né? Ou seja, o seu algoritmo é uma constituição de vários passos, né? Ou de vários conjuntos de codificação. E você consegue identificar os pontos que são mais caros, que são mais custosos. E você fala assim, pô, esse ponto aqui é o meu ponto caro, porque ele está fazendo em O de n ao quadrado, nesse trecho de código. E é um trecho de código de busca. Aí você pega e faz o quê? Opa, parei um pouquinho. Existe um algoritmo de busca que resolve o mesmo problema numa
em n log n. Então você muda aquele trecho para usar a abordagem que é mais eficiente. E dessa forma você otimiza o seu algoritmo. Então, quando a gente coloca esse tipo de problema para ser analisado, é esse tipo de ótica que tem que ser observada, né? Ou seja, você perfila seu algoritmo, você identifica como ele é, quais são os pontos de custo mais alto, onde no seu algoritmo ele está puxando a função para cima, né? Ah, é nesse ponto aqui, então é esse ponto que eu preciso resolver. É esse ponto que eu preciso tratar, é esse ponto que eu preciso fazer diferente. E aí a sua mudança acaba sendo pontual, ou seja, você não precisa reescrever o algoritmo inteiro. Muitas das vezes a mudança é pontual, né? É um bloco de código específico que você precisa mexer. Desculpa aí. Então, assim, a gente consegue descobrir ou consegue garantir se a solução é ótima ou não, ok? O que vai acontecer é que no ramo da pesquisa, né, na academia, você propõe uma solução para um problema. E aí essa solução, você pode falar o seguinte, olha, essa solução é ótima, porque todas as soluções apresentadas até hoje, a minha é a melhor. E aí você prova matematicamente que a ordem assintótica da sua a complexidade do seu algoritmo, ele é menor do que a do concorrente ou as dos concorrentes. Pronto, provou que o seu algoritmo é uma solução ótima. Pode ser que no futuro alguém descubra uma solução melhor do que a sua, né? Isso pode acontecer, né? Lógico que isso não é tão determinístico assim, mas o que a gente faz é essas sucessivas provas, né? Ou seja, essas sucessivas interações. Então, todos os problemas que a gente descreve, sim, são problemas que poderiam ser melhorados, ou poderiam ser de alguma forma trabalhados de uma forma diferente, né? Então, por exemplo, problemas sem a solução ótima, problema do quadrado perfeito, né? Mostrar que um certo número natural não é um quadrado perfeito. Basta exibir um número natural k, tal que k ao quadrado menor que n, que é menor do que k mais 1, k mais 1 ao quadrado. Tal que k é um certificado de que n não é um quadrado perfeito. Olha só, esse problema é um problema que você não consegue, por enquanto, garantir uma solução ótima. Você consegue um algoritmo força bruta para tentar determinar isso daqui, mas o custo do força bruta é muito alto, porque esse valor aqui, né, essa janela aqui, pode percorrer uma infinidade de números, né? Ou seja, os ranges de números são absurdos, né? São infinitos. Então, você demoraria bastante tempo para poder verificar e validar isso daí, né? Dados, ó, equação de segundo grau, né? Dado que existe o inteiro x, tal que basta verificar se b ao quadrado menos 4ac não é um quadrado perfeito. Como o problema do quadrado perfeito não é um problema que tem solução ótima, né? Por consequência, essa solução aqui acaba não sendo ótima, né? Fatoração, né? Descobriu que é um certificado não trivial, muito interessante para as instâncias do problema de fatoração que não tem solução. Trata-se de um certificado de um número n, um certificado de que o número n é primo, né? Fatoração de números primos. E aí eu abro uma questão aqui, pessoal. Qual é o nosso objetivo em análise de algoritmos? Onde nós estamos, onde a gente planeja chegar com análise de algoritmo? Vocês vislumbram que tipo de cenário? Cara, olha só, tirei 10 em análise de algoritmo, vou estudar esse troço, vou ser um cara fera em otimização, vou ser o bambambam, bam, bam, né? Onde eu vou usar essa bagaça? Né? Que tipo de benefício ou, enfim, eita, tirei o compartilhamento, pessoal, desculpa. Onde você acha que é um lugar para se usar esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação? Eu acho que num primeiro impulso intuitivo, vocês falariam assim, pô, professor,
se eu estou procurando algoritmos mais rápidos, eu poderia trabalhar numa empresa onde a gente provê soluções mais rápidas. Sim, ótimo, perfeito, excelente visão. Professor, eu poderia tentar descobrir um algoritmo ótimo para resolver um problema NP completo e aí eu vou ganhar um prêmio Nobel da ciência, sei lá. Sim, é uma opção, você pode fazer isso também. É uma alternativa. Eu quero trabalhar patenteando algoritmos ótimos e aí vou ganhar uma fortuna. Também é uma opção. Mas percebam que para tudo isso que eu falei até agora, ou muitas das vezes, tudo aquilo que vem na nossa mente é no sentido de encontrar uma solução que seja perfeita para um determinado problema. Isso é sim um grande objetivo na análise de algoritmo. Sim, a gente vislumbra isso. Só que tem um outro ponto de vista. Se você mudar um pouco a sua ótica, se você olhar um pouco, pensar um pouco fora da caixa e virar um pouco o seu campo de visão para isso, você pode encontrar coisas boas com o que é ruim. Olha o que eu estou querendo dizer com isso. Olha só. Esse cara aqui, Vaughan Pratt, ele descobriu uma situação que... Ai, Jesus. Ele descobriu uma situação que é fatoração de números primos, que se torna um problema sem solução ótima. Olha só, ele descobriu um problema NP difícil, ou seja, ele é tratável, né? Digamos, eu tenho solução computacional para ele, mas ele é extremamente complexo, tá? Eu não consigo construir uma solução ótima para ele. Ele descobriu isso. E aí você fala assim, pô, que azar do cara, hein? O cara descobre um troço que é ruim demais. Bicho, ainda assim ele ficou muito bem na fita. Você sabe por quê? Você sabe aonde que esse conhecimento é usado? Alguém chuta? Se alguém for aluno meu em outra disciplina, vai ser obrigado a responder. E quando eu falo outra disciplina, eu falaria outra disciplina cuja aula é segunda-feira. Se tiver algum aluno aqui de segurança de redes que não responder essa pergunta, já vou reprovar direto lá. Vou olhar pela lista de chamada aqui e já vou reprovar direto. E aí, pessoal, ninguém? Ou ninguém faz segurança de rede ainda? Eu acho que vocês não fazem, né? Acho que o pessoal de segurança de rede é o pessoal de... Não, vocês fazem modelo e linguagem comigo. Modelo e Não, mas... linguagem. Hã? É modelo e linguagem. É isso, vocês fazem modelo e linguagem. Não, mas parei, tem alguém aqui, acho que é o Marco. Deixa eu ver aqui se ele tá aqui. Ele não tá aqui não. Acho que tem um aluno aqui que tá fazendo redes comigo. Enfim, se safaram. Se safaram de tomar uma chamada minha. Mas olha só. Existe um algoritmo de criptografia cuja base dele é fatoração de número primo. A base matemática do algoritmo de criptografia é fatoração de número primo. Então a chave de criptografia é o número primo, né? E aí você fatora, você manda o resultado, e com o resultado, o cara que intercepta, ele pode ficar a vida inteira rodando, a vida inteira não, né? Mas pelo menos ele vai ficar algumas centenas de anos rodando para tentar descobrir qual é a informação que você passou criptografada. Então percebam que quando você fala em problemas NP difíceis, não significa que são só problemas no sentido de que, meu Deus, ninguém tem a solução, temos um problema para resolver e isso é ruim. Não, isso pode ser bom. Porque os algoritmos de criptografia são justamente algoritmos complexos o suficientes para o tempo de descoberta ser maior do que o tempo de vida da informação. Então, os algoritmos de criptografia você pode até quebrar e sim, são quebráveis.
A questão do algoritmo de criptografia é que o cara faz o seguinte, não, tudo bem, você pode quebrar, você só vai levar 350 anos para isso acontecer. Meu amigo, ninguém vai viver 350 anos para quebrar uma informação. Então, o algoritmo se torna eficiente por conta disso. Porque você consegue atrasar o acesso à informação do cara. E se atrasa o suficiente para o cara, né, para aquela informação perder o valor. Então, para isso que serve criptografia. Então, quando você fala um problema sem solução ótima, você não está só incitando um desafio de encontrar a solução ótima. Você está dizendo que se você encontrar um problema que não tenha uma solução ótima, provavelmente esse problema é um forte candidato a ser utilizado em outras coisas, como, por exemplo, criptografia de informação. Então, assim, é sempre uma faca de dois gumes, tá, pessoal? Não existe nada que seja totalmente ruim ou nada que seja totalmente bom na computação. A gente sempre tem que analisar sobre as diversas óticas para a gente chegar numa conclusão coerente. Então, pessoal, por que a gente está falando isso tudo? Existe uma classe de problemas que são problemas que não possuem uma solução ótima. E esses problemas, né, o próprio caso do caixeiro viajante, e a gente sempre fala do caixeiro, né, a gente está falando isso desde o início, é um problema que não tem ainda uma solução ótima. Por quê? Porque o tempo para se rodar todas as possibilidades é um tempo extremamente grande, ou seja, o tempo dele é extremamente alto. A complexidade dele acaba sendo muito alta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que tentar reduzir essa complexidade. Então, sim, se vocês, porventura, descobrirem um algoritmo que resolva o problema, por exemplo, do caixeiro viajante, num tempo computacional muito abaixo, você está rico. E aí lembra do professor, que eu sou professor que falou isso algum dia. E da mesma forma, se você encontra um problema que ele é bem complexo de se resolver, esse problema bem complexo de se resolver é um forte candidato a ser um algoritmo a ser usado para criptografia, por exemplo, né? Depois vocês deem uma olhada lá sobre faturação de número primo. Tem uns videozinhos no YouTube com umas explicações muito boas. Até usei na minha aula um desses vídeos aí. Vocês vão entender como que esse problema que parece um inconveniente, né, porque não tem uma solução ótima, como que isso pode se transformar num ativo precioso aí para a computação, né, ou para quem está necessitando usar. Né? E da mesma forma, a gente tem aqui uma infinidade, uma centenas de outros problemas que a gente chama que são problemas NP completos. São problemas que são difíceis, né? São NP difíceis. Existe uma solução computacional tratável, né? Ou seja, ele é... Porque também, pessoal, assim, o que não é tratável computacionalmente, ele nem entra nessa conta, tá, pessoal? Se você tem um problema que não possui uma solução computacional, você não tem como falar em otimização de uma coisa que não existe, né? Otimização é em cima do que existe. Então, quando você fala em solução ótima, você está falando em melhorar, em chegar na melhor possível. Então, se você não consegue construir, se ele não é computacionalmente tratável, não faz sentido falar em otimização. Então, sim, a gente está falando dos problemas que são tratáveis computacionalmente. E aí a gente retorna naquele papo que a gente teve lá no início da disciplina. Acho que foi a primeira aula eu falei com vocês. Falei, cara, vocês têm que botar uma coisa na cabeça de vocês. Vocês têm que saber se o problema ele é computacionalmente viável, mas não basta ser computacionalmente viável. Ele precisa ser o quê? O tempo de execução dele tem que ser aderente à sua necessidade. Né? O exemplo da criptografia é um exemplo muito bom. Você consegue quebrar a criptografia, só que você vai levar 300 anos. Daqui a 300 anos você não precisa mais daquilo. E já perdeu o valor. Né? Então, assim, não adianta você ter uma solução computacional. A sua solução computacional ela precisa executar num tempo aderente. Então, assim, sempre fiquem atentos em relação a isso. Claro que eu sou muito pé no chão, né? Eu trabalho no mercado já há uns bons anos, então a gente tem total noção das coisas que a gente está falando, das coisas que a gente está propondo, né? Então, assim, é impossível você trabalhar numa equipe de desenvolvimento onde a todo tempo você está
fazendo análise de algoritmo, né? Ou seja, não é operar, a operação disso é inviável, assim, porque você vai gastar muito recurso para esse tipo de coisa. Se você não for uma empresa que constrói softwares de ponta, softwares específicos para certos nichos de negócio, né, que depende da questão da otimização, dificilmente você vai ter uma equipe que possa vasculhar isso constantemente. Mas, como boa prática, observe nos testes, de repente, né, onde que a coisa está pegando, e tenta trabalhar um pouco a questão da otimização. Tenta trabalhar um pouco essa questão de análise de algoritmo, né, visualizar se realmente a solução que está sendo proposta é a melhor, entendeu? Então, eu acho que é uma boa dica, assim, de vez em quando a gente revisita aqui alguns problemas e pensa sobre isso. Como eu falei com vocês, né, eu trabalho com banco de dados já há bastante tempo e por muitos anos eu trabalhei fazendo justamente isso, né, tuning de query, né, ou seja, eu trabalhava na otimização de consultas em banco de dados. Então é um problema parecido, né? Ou seja, você vasculhar onde que sua consulta está levando mais tempo, porque basicamente é problema de busca, né? Onde sua consulta está levando mais tempo e a gente tentar reduzir isso de alguma forma, né? Eu vou encerrar aqui essa aula por conta aqui do... Minto, não vou encerrar a aula.